meses. O homem está chegando aí, Wlamir Brandalize, mais conhecido aí neste meio como Wlamito, chegou. Bom dia, Wlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer falar com o senhor sempre, ainda mais aqui com uma audiência tão qualificada. Bom dia, Carlinha. Bom dia a todos que estão aí acompanhando. Tudo certinho? Eu consegui tirar o homem um pouquinho só do João Batista para ele falar com vocês. Então aproveitem, não é não, Wlamir? Exatamente, vamos lá. Wlamir, eu queria focar com o senhor a questão do mercado interno, porque para o internacional, principalmente para a soja e para milho, a gente vê que há uma espera pelos relatórios de amanhã, né? Há um olhar ali muito atento para a questão climática da safra nova dos Estados Unidos e todo esse comportamento da demanda, do financeiro. Agora, para o produtor brasileiro, vamos começar com a soja. Wlamir, que momento é esse? Olha, Carlinha, é um momento, vamos dizer assim, que é grande parte do setor produtivo, tirando o produtor do sul, que sofreu com a seca. Nas demais regiões do Brasil, o produtor está bem catalisado, então ele acabou segurando mais soja esse ano para negociar no segundo semestre do que tradicionalmente. E por isso que hoje a gente acredita que ainda tenha mais de 40 milhões de toneladas de soja ainda parada nos armazéns aí pelo Brasil afora, que é um grande volume. Então, isso é um fator limitante de pressão altista no mercado doméstico para o segundo semestre, justamente porque a indústria sabe disso, a indústria não vai vir agressivamente para comprar. O comprador lá fora, chamado China, tem comprado dentro da normalidade, não tem comprado agressivamente, então isso acaba não trazendo uma pressão muito forte adicional nos prêmios, então nós estamos numa fase de calmaria. Para mudar isso, teria que ter alguma perda, algum problema grave nos Estados Unidos, daí teríamos uma demanda mais agressiva aqui. Por enquanto está muito tranquilo, e eu vejo também que está tendo mais demanda de grão na Argentina do que farelo e óleo por lá, por causa das retenções, né? Que agora todo mundo está pagando 33%. E aí, para a indústria, ou para o produtor, ou para o trader argentino, acaba sendo mais vantajoso exportar o grão do que efetivamente farelo e óleo. Então, é por isso que nós temos visto que o Brasil, até nesse momento, está ganhando um pouco de espaço do mercado internacional, exportando mais farelo e mais óleo do que nos anos anteriores. Mas isso não tem levado a uma pressão positiva no mercado doméstico, né? Por enquanto que nós estamos muito calmos, né? Porque nós estamos aí também na demanda do óleo aqui local, uma demanda limitada esse ano, porque nós estamos no B10, né? Não no B13. Tá? Se nós estivéssemos usando B13 no biodiesel, certamente daria fôlego para a soja. Como nós estamos aí num ano que nós estamos usando o B10, acaba tendo uma demanda limitada também no óleo para biodiesel, né? Que é a maior demanda que nós temos internamente é biodiesel no óleo. Então, calmaria. E o setor de ração, que é o que puxa o farelo, também está num ano que vai ter bons volumes na exportação de frango, mas não temos agressividade de crescimento interno. Então, é por isso que esse grande volume de soja que tem, Carlinha, ele acaba sendo um limitante de pressão positiva. Por isso que nós vemos aí balcão muito calmo, ele vai flutuando R$ 1, R$ 2 para cima e para baixo, mas não tem mostrado muito e está bem longe do que foram os bons momentos aí do começo de março e do próprio mês passado também, né, que teve cotações melhores, né? Wlamir, o senhor imagina que esse remanescente de soja da safra 21-22, apesar desse limitante, ele pode ser negociado em preços que ainda vão remunerar adequadamente o produtor brasileiro? Ele vai conseguir fazer bons negócios? Sim, com certeza. Ainda tem muitos picos de cotações que devem acontecer para frente, né? Nós trabalhamos aí com vários momentos, né, de evolução. Vai ter momento aí que vai ter o trem passando, ela tá escutando? Tô. É coisa boa, né, Wlamir? É coisa boa. Exatamente, é o trem passando aqui perto. Então, nós vamos ter momentos que vai precisar completar navios, que vai dar puxar aí aqueles momentos que o pessoal vem para o mercado, compra 5, 10 mil toneladas aí para fechar um navio.
Então, o produtor vai ter que aproveitar aí esses momentos de picos quando aparecem as oportunidades. Nós vamos ter alguns momentos de picos pela frente. Muita gente está apostando que um ano de laninha nos Estados Unidos vai ter problema pela frente lá. A gente torce que isso se concretize, que daria mais fôlego. Então, o produtor vai ter oportunidades. O que eu vejo para frente é que, com relação à relação de troca de soja por insumos, vai ficando cada vez mais apertada, porque essa semana a gente já começou a sentir, né? Aquela fase de baixa aí dos fertilizantes, aparentemente começou a passar, ou seja, já não está mais nos valores de queda aí que tivemos nas semanas anteriores. O pessoal está vendo que as cotações dos insumos fertilizantes, principalmente, aparentemente para a temporada já caíram e agora começam a reagir. E é possível que a partir de julho também nós vamos ter uma reação até na própria ureia, né? Porque a ureia ela é muito vinculada ao custo do gás natural, né? Que a ureia, principalmente a Rússia, né? Que é um fornecedor brasileiro, ela usa o gás natural para a produção da ureia. E a partir de setembro em diante, a necessidade de gás aí deve crescer na Europa, e todas essas sanções que os europeus estão fazendo agora, certamente quando começar a aparecer aquele cheirinho de inverno ali na Europa, eles vão começar a afrouxar, porque eles não vão querer passar frio. Então, e aí mais vendas de gás daí da Rússia para a Europa acaba tendo menos pressão de uso de gás para a produção de ureia, e ou aumento de custo da ureia. Então, esse é o alerta. Talvez a relação de troca para frente não seja tão boa como teve aí nas últimas semanas, ou está tendo agora, né? Isso deixa os negócios mais limitados para a safra nova nesse momento? O produtor está segurando um pouco mais a sua comercialização, comprometer a soja 22, 23, Wlamir? Exatamente. A comercialização da safra nova está muito atrasada perto da média, né? Então, o pessoal vendo as posições aí, hoje tem condição no Porto aí na faixa de R$ 185 para a soja de 2023. O mercado de lotes, Porto de Paranaguá, estou dando exemplo, né? Não é o produtor, é o mercado de lotes no Porto. Que eu acho que são cotações boas, porque para frente, se tiver safra americana normal e o Brasil plantando aí o que a gente espera, que vai plantar uns 42 milhões e meio de hectares, e colhendo uma safra regular, nós vamos normalizar a oferta e demanda mundial de soja. Não quer dizer que vai dar uma desandada nas cotações, mas aí o mercado tende a trabalhar em 2023 entre 14 e 15 dólares e meio. Daí eu acho que o 15 dólares e meio seria um limitante aí nos picos de momentos, e o normal seria trabalhar abaixo de 15 dólares. Então, e aí nesses momentos aí para frente, talvez esses R$ 185 que está dando no Porto hoje não sejam atingidos. Temos que lembrar que também é um ano de eleição, depende como é que andar a eleição e depende quem ganhar a eleição, ele pode mudar bastante essa questão da posição aí em reais, né? Então, para o produtor que tem aquela dúvida o que fazer para frente, se ele está lastreado em insumos que estaria vinculado a dólar, ou que ele já comprou os insumos, pagou tudo, e ele quer garantir renda para 2023, aí, ou pelo menos fazer parte da comercialização, talvez seja um ano que ele possa comercializar talvez uma parte em dólar, né? Então, que a soja em dólar, os insumos sempre vão ser em dólares. Então, uma alternativa porque as posições em dólares continuam muito boas, né? A soja no curto prazo está perto de $600 a tonelada, a soja lá do ano que vem acima de $550 a tonelada nos portos, né? Então, as posições em dólares estão boas. A questão é que o produtor, ele, nesse ano e provavelmente ainda parte do ano que vem, ele vai sentir que o custo cresceu a nível mundial em função da guerra e da pandemia, né? Depois, provavelmente em 2, 3 anos em diante, vai ter uma acomodação e nós vamos ter um custo um pouco menos pressionados, mas nesse ano ainda nós vamos ter custo pressionado, e talvez lá na hora do plantio alguns produtores vão ter dificuldades de conseguir alguns insumos, ainda vamos ter alguma escassez de insumos lá na hora do plantio, na hora de tratar as lavouras. Certo, ótima análise. Wlamir, antes da gente partir para o milho, uma pergunta do Kleber Eduardo. Bom dia. Muito dessa soja parada o produtor vai levar para o próximo ano fiscal. O senhor fala bastante sobre isso, né? Com isso, a indústria não vai ter que aumentar a cotação para tirar
essa soja da mão do produtor, como é que o senhor acha que vai ser esse comportamento da indústria para garantir o produto, Wlamir? Olha, a pergunta é boa, Kleber, né, que você falou? Kleber. A pergunta é boa do Kleber, só que é o seguinte, Kleber, a maioria das indústrias brasileiras estão muito cobertas com soja, elas receberam muita soja a fixar, e elas vão trabalhar com essa soja, então ela não vai se preocupar em abastecimento até o ano que vem. Hoje, o que algumas estão fazendo? Elas estão fazendo posições de comprar soja agora para pagar em janeiro para o produtor, que já é novo ano fiscal, então ele joga o faturamento do ano fiscal seguinte. Mas eu não acredito que isso vá fazer uma pressão positiva aí na demanda da indústria para o final do ano, para a virada do ano, para janeiro. É possível que tenha alguma demanda adicional aí na virada do ano, se a gente tiver problema para iniciar o plantio ali no mês de setembro, né? Se nós tivermos um atraso no plantio, por questões climáticas, que as chuvas não cheguem, por exemplo, aí sim, daí talvez a indústria precise comprar alguma coisa no final do ano e até pague mais, porque daí nós vamos ter um atraso da entrada da colheita, que normalmente as primeiras colheitas começam em janeiro. Se a gente não tiver essas colheitas em janeiro, aí sim, normalmente tem uma pressão maior de demanda antes de fechar o ano. Mas eu acredito que a indústria esse ano, sabendo que tem muita soja parada, e agora nós estamos recebendo uma grande safrinha de milho, né? Uma safrinha que está estourando silos aí pelo Brasil afora. Então é muito produto, e nós não temos todo esse volume negociado na exportação, não tem navios programados para a gente jogar todo esse volume na exportação. Nós já estamos com um bom volume já embarcado de soja esse ano. De agora em diante, a tendência é cair bem os novos embarques. Eu acho que a posição da indústria esse ano está bem mais confortável que estava nos anos anteriores. No ano passado, a indústria estava pagando o ágio interno melhor do que o mercado de exportação, justamente porque a situação era contrária, né? Nós tínhamos pouco produto para ser negociado e a indústria, tendo necessidade de comprar, ela tendo que pagar mais. Esse ano, elas estão numa posição mais confortável que no anterior. Esse ano, elas estão, vamos dizer assim, elas estão sentadas esperando para quando que alguém queira vender para eles, venha vender, porque todas estão com os armazéns cheios esse ano. E, Wlamir, os preços do milho na B3 hoje voltam a operar no vermelho, e eles dão essas sinalizações mesmo de necessidade ou de tentativa de acomodação, mas ainda conseguem resistir ali em patamares importantes. O que a gente tem que entender para esse próximo semestre para o mercado brasileiro de milho? Olha, o mercado do milho a nível brasileiro, ele vai girar dentro dos patamares que circular as cotações de Chicago, né? Nós vamos ser grandes exportadores, nós exportamos até o momento aí na faixa de 6 milhões de toneladas. Eu acredito que nós vamos até o começo do próximo ano chegar mais umas 30 milhões de toneladas adicionais. Devemos passar de 35 milhões de toneladas exportadas. E o milho vai ser comandado pelo mercado de Porto, né? Quanto conseguir na exportação é que vai mandar. E a B3 está girando aí perto dos R$90, se a gente pegar a média das posições, que é mais ou menos que estaria aí a posição de exportação, porque hoje Porto ele está girando perto de R$92 a R$95 nas posições aí, vamos pegar de julho até dezembro. Então, esse o comandante, o mercado vai ser comandado por Porto. Porto é Chicago e prêmio não tem mudado muito no caso do milho, aí, né? Tem ficado muito estável, mas os níveis de Porto aí nós temos visto aí Porto de 310 a 320 dólares a tonelada, 330 no milho do spot aí teria condição. Então é dentro desses patamares, de 300 a 310 dólares que deve girar Porto, e o interno vai gerar nesses níveis. É por isso que a B3 ela está resistindo e não tem muito espaço de queda, né? Porque não se acredita que vai baixar muito abaixo aí dos 300 dólares a tonelada na exportação, porque a safra americana, provavelmente amanhã o USA venha confirmar, vai ser uma das menores áreas em muitos anos de milho. A safra americana de milho vai ser uma safra pequena perante a demanda e exportações. A demanda americana de milho para etanol, eu acredito que vai crescer muito. O USDA ainda não mostrou alteração na projeção de uso de milho para etanol lá
nessa nova temporada, mas como eles têm uma capacidade de produção de etanol aí para usar até umas 180 milhões de toneladas de milho, eles estão usando 130 e poucas, eles terão condição de usar até 150 milhões de toneladas de milho para etanol, porque o petróleo acima de $100 o barril ele é vantajoso, ele está dando muito lucro para a indústria etanol americana. Agora que está saindo da crise, da pandemia, eu não acredito que os Estados Unidos vão entrar numa recessão, que nem tem flutuado aí nos últimos dias, deixado o mercado financeiro tudo nervoso, porque os Estados Unidos está com inflação alta, tá, todo mundo está, né? O mundo inteiro está com inflação alta em função da guerra, da alta do petróleo, da dificuldade logística, mas os americanos são muito rápidos em decisões aí para controlar a questão da recessão. Então, não acredito em recessão lá, e eu acredito que a demanda de etanol, de milho deles lá, vai crescer muito. É por isso que eu acho que o mercado do milho internacional ele vai seguir favorável para o produtor. Por isso que eu acho aí que é nessa faixa de $300 a toneladas acima, ele vai girar nesses níveis aí nos portos, que são boas cotações para os produtores. Eu acredito que a safrinha de 2023 também vai pegar um mercado bem favorável. Já o produtor tem que se preparando para a nova safrinha, com insumos, planejando, né, Carlinha, para não chegar lá na hora e ter dificuldade de insumos, né? Outro fator importante que eu acho que é para a safrinha de milho, né? Que hoje a gente tem que pensar milho e sorgo como quase uma cultura só, porque ambos têm a mesma finalidade, que é o setor de ração ou o setor de etanol, aqui dentro no Brasil e lá fora também, principalmente americanos e mundiais. Certo. E aqui no Brasil nós temos a questão da nova safrinha, que a gente já deixa, o produtor vai e corre tudo para comprar, ele só pensa em milho, né? Mas acontece qualquer coisa, que ele tem um pequeno atraso no plantio da safrinha. Esse ano eu vi muito em Goiás, os produtores que plantaram ali no começo de março milho, daí já pegaram uma estiagem em abril, colhendo quase nada no milho, e as lavouras que eles fecharam o ciclo com plantio de sorgo, eles estão tendo uma boa produtividade de sorgo, de 60 a 100 sacos de sorgo por hectare, em área que quase não colheram nada de milho. Então, o sucesso da agricultura é o produtor conseguir fazer esse planejamento. Como ele já planeja bem plantar soja, ele já planta a soja com variedades, as precoces, as médias, as tardias, para fazer plantio escalonado e colheita escalonada, para ele ter uma boa utilização das máquinas dele. No caso da safrinha, não é só questão de planejamento para uso e colheita com máquinas, mas sim com relação à questão do clima, porque nós plantamos a safrinha e normalmente ela corta chuvas lá na frente. E aí a gente tem que começar a pensar em plantar aí o sorgo para fechamento de plantio, para não correr risco, né? O sorgo usa metade da água que o milho precisa, a adubação do sorgo é menor, cobertura é menor, o sorgo tem um valor agregado alto aí, hoje está girando perto de 90% do valor do milho. Não é propaganda para sorgo, esse é planejamento para o produtor ter sucesso financeiro, porque às vezes ele planta uma parte do milho tardio que não colhe nada, daí o resto que ele colhe bem, ele acaba tendo uma margem de lucro pequena. E daí chega na hora da comercialização agora, ele tem que vender acima de R$100, senão não cobre custo. É por isso que o produtor hoje ele tem que se planejar com essa finalidade. O produtor americano já faz isso. Nas regiões que tem risco climático lá, o sorgo entra muito forte lá nos Estados Unidos, porque o sorgo também tem ciclo mais curto, tudo é diferente um pouco, né? Então, planejamento. O produtor tem que fazer planejamento. E agora, o segundo semestre, eu acredito que nem para fechar a pergunta, milho vai girar o que der no porto, o que der na exportação, Chicago e dólar é que vai comandar, e eu acho que vai ser boas cotações aí nesses patamares de $300, talvez um pouco acima, a nível de porto, por tonelada, e boas cotações, são boas cotações. Nós temos que esquecer o ano passado. O ano passado, o que comandava, Carlinha, o mercado do milho no segundo semestre era o custo da importação. Verdade. E aí nós tivemos milho acima de R$100, 110. E porque o que aconteceu ano passado? Nós colhemos uma safrinha de pouco mais de 60 milhões de toneladas. Só que no momento da colheita da safrinha, nós já tínhamos mais de 40 milhões de toneladas negociadas dessa safrinha. Então, tinha menos de 20 milhões de toneladas para negociar do mês de julho até a virada do ano. Esse ano nós estamos vamos colher entre 85 e 90 milhões de toneladas.
e nós temos 35% dela negociada. Então, nós temos aí o que vai dar mais ou menos uns 30 milhões de toneladas negociadas, ou um pouco menos, e nós temos 60 quase milhões de toneladas para negociar. Então, é exportação, nós vamos ter que exportar, não tem como segurar esse milho. Não, nós temos uma demanda no segundo semestre projetada com boas expectativas de consumir 40 milhões internamente. E nós vamos colher 90, 85. Então, nós temos mais que o dobro do volume do que nós vamos precisar no mercado interno. Então, é por isso que quem vai mandar o mercado mesmo é a exportação, e é nesses patamares, de $300, um pouco acima, alguns momentos talvez até um pouco abaixo, né, se o clima andar muito bem nos Estados Unidos, mas eu acredito que nessa faixa de $300, $310 é que vai girar aí no segundo semestre, e são boas cotações. Historicamente, nós estamos com o milho muito perto das melhores cotações da história. Olha aí, olha que bela análise. Vlamir, a comercialização da safrinha, ela tá em linha com anos anteriores ou ela também está um pouquinho atrasada? Não é um pouquinho, ela está muito atrasada perante os anos anteriores. A questão principal é que o ano passado, quem vendeu a safrinha antecipada, como eu citei, né, que nós escolhemos 60 e já tinha 40 e poucos vendida antecipada. Então, tinha a maior parte, nós tínhamos aí quase 70% dela negociada antes da colheita, ou até o momento da colheita. E quem vendeu antes, e quando estava na hora de entregar o milho, vendeu o milho a 60, 70 reais, antecipado. E quando foi entregar o milho estava valendo 90, 100, 110 reais, chegou a girar aqui no Paraná, na hora que estava entregando o milho em agosto, ali em setembro. Então, o produtor vendeu antes, recebeu um valor que no momento era um valor bom, só que na hora da entrega do contrato, como teve quebra de safrinha, nós tivemos um problema climático, ele estava recebendo, às vezes, 20%, 30% a menos. Esse último ano agora, que é essa safrinha que está no campo, ele está vendo hoje que nós temos aí uma comercialização muito lenta, 35% negociado, e que o produtor viu que você vai vender safrinha, quem ia vender a safrinha antecipada, estava vendo cotações aí que giravam na faixa de 80, 75 reais, vamos dizer assim, no Paraná. Sim. E o produtor achava pouco, porque no ano passado ele vendeu acima de 100, e agora vendeu a 80, que nem teve momentos, e agora já está menos. Ele achou muito pouco, por isso que ele veio adiando, e segurando, e também a capitalização, né? O produtor, geralmente, ele com o avanço da safrinha, com os bons resultados da safrinha e da soja dos últimos 3 anos, a maioria dos produtores está bem capitalizado, ou seja, ele não está endividado, ele precisa estar vendendo no curto prazo. É por isso que acabou segurando muito a safrinha e não vendendo antecipado, e agora na colheita vai vendendo entre os patamares que está girando, que hoje Porto gira aí de 92 a 95 reais, 96, e interno vai girar proporcional, né, tirando frete e alguns custos adicionais em patamares proporcionais. Né. Vlamir, para a O gente pessoal finalizar agora, perguntou, prometo. Pois, por favor. eu vi que o pessoal perguntou sobre o preço do sorgo. É, Normalmente o sorgo hoje, que está sendo colhido ali em Goiás, alguns lugares do Mato Grosso, o sorgo tem girado no mínimo 85%, e a maior parte perto de 90% do valor do milho. Então, de 85% a 90% do valor do milho local. Não adianta eu colocar assim, você pega ali em Goiás 65 no sorgo, 70 no sorgo. Cada cidade, cada local vai ter o valor do milho. Mas o que gira mesmo é de 85% a 90% do valor do milho. Alguns fizeram contratos para entregar junto às indústrias de ração. O sorgo tem uma boa aceitação no segmento da ração. Né? Nós temos aí uma expectativa, né, que vamos colher nesse ano aí, na faixa de 4 milhões de toneladas de sorgo, mas nós temos uma demanda potencial de 6 milhões, só para dar uma ideia. Nova safra nós vamos avançar, porque a gente já está vendo um interesse maior dos produtores, deve crescer aí talvez mais 1 milhão de toneladas no próximo ano, e nós vamos ter um avanço de demanda potencial, porque o sorgo entra muito bem no setor de confinamento, no setor de ração para ovos, então ele está muito bem visto dentro do segmento de ração, e ele está sendo pago de 85% a 90% do valor do milho,
mas eu acho que ele poderia estar pagando 95% do milho, até 98% do milho, porque ele tem a mesma função que o milho, então, em algumas coisas, ele tem até vantagem sobre o milho. Então, mas é que ainda ele não conseguiu decolar efetivamente para se equiparar ao milho, mas ele é uma excelente oportunidade vamos dizer assim, para fechamento, né, de plantio de safrinha, né? Então, essa é a questão aí que o pessoal tem que começar a analisar, né? É uma alternativa importante e tem essa possibilidade ainda. E eu imagino que tenha sido por isso também que, assim a gente já consegue responder o Everdanberger, por que mudou esse patamar do sorgo, que era 70% do valor do milho? Talvez por essa questão toda que o senhor acabou de detalhar, né, Vlamir? Exatamente. Conforme você vai utilizar sorgo para ração para ovos, por exemplo, a ração para ovos, você pega alguns aditivos que tem para melhorar a condição da clara, a cor da clara mais alaranjada, para aquele que gosta de consumir um ovo ali, você olha o ovo assim, às vezes tem um ovo mais pálido, né, a cor da gema, né? A gema um pouco mais amarelinha, um pouco mais amarela laranja. O sorgo até ajuda nisso, né? Porque você melhorar a cor da gema, você tem que colocar aditivos naturais, às vezes. São aditivos que vai na ração, não estamos falando nada artificial, e a maior parte dos aditivos são naturais. Mas o sorgo ele acaba melhorando a qualidade, a cor dessa clara, da gema, aliás, sem precisar de aditivos. Então, o sorgo, para mim, em muitas funções, ele entra na ração com um valor igual ou melhor que o milho. Então, ele já deveria estar mais perto aí dos 95%. Por isso que ele antigamente era 70% e rapidamente, depois que o pessoal da indústria conseguiu ver que ele tem um excelente desempenho no segmento da ração, ele se valorizou mais. O setor de confinamento de animais, o sorgo é mais palatável, ele tem um sabor melhor aí para os animais, ele estimula mais a demanda, ele tem vantagens. Não estou fazendo campanha contra o milho. O milho, se for plantar... Não, eu sou produtor de milho. Eu Só na minha lembrando, né, propriedade, por exemplo. Vlamir? Só lembrando. Então, o sorgo, ele entra como alternativa, principalmente para o pessoal da área de safrinha, para fechamento de ciclo de plantio, porque ele usa metade da água que precisa o milho, ele precisa de uma carga de adubação menor, porque ele é uma planta menor, e o tratamento sanitário também ele é menor. Então, ele acaba tendo um custo de produção bem mais baixo. Mas as lavouras que entram no período ideal de plantio e que você tem aquele potencial total do milho, de colher lá 10, 12 toneladas por hectare, 14, depende aonde que está, o milho sempre, com sucesso de safra e produtividade, ele vai ser mais vantajoso. A grande questão, quando você vai chegando ao final do ciclo, com riscos climáticos, vai pegando um solo mais arenoso, aí o sorgo se torna uma excelente alternativa, porque daí ele perde, ele diminui o risco. É uma cultura com menor risco, né? Então, e nós vamos ter que trabalhar ele vai fazer parte do nosso sistema, porque, quer ver, nós vamos plantar agora, Carlinha, 42 milhões e meio de hectares de soja nessa nova safra. Plantamos 40,5 nessa que passou. Nós vamos crescer 2 milhões de hectares nesse novo ano, que é avanço em cima de áreas de pastagem degradada, que estão sendo preparadas. O setor da cana está renovando muita área de cana antiga aí, em função de que a cana está com as melhores cotações da história, daí o pessoal não vai deixar a área de cana que tem a produtividade de 4, 5, de 50, 60 toneladas por hectare, porque é um momento muito bom, tem que renovar. Ele vai querer cana de mais de 100 toneladas por hectare, e isso a soja faz. Você renova com soja, daí você volta com a cana, vai lá para 120, 140, 150 toneladas. Então, e aí você vai tendo cada vez mais áreas depois da soja disponíveis para uma safra seguinte, que seria a safrinha. Alguns produtores que plantam a soja na Bahia, Mato Grosso, principalmente, tem aquelas áreas que são tradicionais, que entra o algodão, que já também entra na sequência da soja, e principalmente o milho, né? O milho que é o safrinha, efetivamente. Mas nessas safrinhas todas, para o produtor ter a questão, eu acredito que na nova safrinha nós vamos crescer muito no milho, e vai crescer no sorgo também, porque nós estamos falando em 42 milhões e meio de hectares de lavouras de soja, onde que a gente planta 17 milhões e meio de hectares de safrinha só.
não plantamos nem metade da área de soja com safrinha na sequência. Então, temos muito espaço para evoluir na nova safrinha, né? E o Brasil, a gente fez um estudo aí para uma empresa internacional agora, no mês passado, mostrando aí a tendência, eles pediram a tendência do milho, né? A nível do Brasil e mundial. E nós estamos vendo o milho a nível mundial, que em 2030 o mundo vai estar consumindo 1,5 bilhão de toneladas de milho. Nesse momento está em 1,2 bilhão. Nós vamos crescer 300 milhões de toneladas até 2030 no mundo. O Brasil, nesse momento, nós estamos colhendo 112 milhões de toneladas. Em 2030, nós vamos estar produzindo 250 milhões de toneladas. Veja como nós vamos evoluir nesse segmento. Basicamente, evoluindo em plantio cada vez maior dentro da sequência da soja, que é a safrinha. É o único lugar do mundo que tem safrinha. Então, nós temos que aproveitar isso aí. E nesses próximos anos aí, nós estamos falando só em 8 anos, nós vamos dobrar a produção de milho brasileiro em 8 anos, com um avanço em cima das áreas de safrinha, dessa tecnologia plantio de soja, plantio de milho na sequência, e o produtor conseguindo remanejar aí o plantio do milho com milhos precoces, milho não ciclos tão longos na safrinha, entrando sorgo cada vez mais, né? Em 2030 nós vamos estar colhendo mais de 10 milhões de toneladas de sorgo, só para dar uma ideia.